Vamos para um vídeo mais longo sobre esse momento do Manchester United, sobre esse momento do Rubem Amorim, porque eu realmente acho que é bastante necessário, cara. Eu não quero embarcar num alarmismo exagerado, numa dinâmica caça-cliques. Acho que quem acompanha minimamente o meu trabalho sabe que não é esse o perfil do conteúdo por aqui. Mas, primeiro que eu gravei apenas um vídeo muito curto, no pós-jogo de uma das maiores humilhações da história do Manchester United, na queda na segunda fase da Copa da Liga para um clube da quarta divisão, o Grimsby Town. E agora, com um pouco mais de calma e vendo principalmente as palavras do Rubem Amorim no pós-jogo, eu entendo que essas aspas, elas precisam que a gente coloque uma lupa nelas por aqui. E também demandam uma análise um pouco mais aprofundada sobre em que pé está a situação do trabalho do Rubem Amorim nesse comecinho de temporada, porém que ele não deve ser interpretado apenas como um comecinho de temporada, porque ele está dentro de um contexto em que os grandes problemas do desastre da temporada passada voltam a pipocar. E isso está inclusive nas próprias palavras do próprio treinador do Manchester United. Ele deu algumas entrevistas que são muito interessantes. Uma delas, por exemplo, foi para a nossa querida companheira Nathalie Gedra na Sky Sports. Mas as aspas mais flagrantes, mais transparentes e, quiçá, explosivas foram concedidas à ITV, que é um canal de TV aberto aqui no Reino Unido. Primeiro trecho das aspas. Em um momento em que tudo é tão importante, acho que os jogadores deixaram uma mensagem muito clara em campo sobre o que eles querem. Está muito claro. Fecha aspas. Ele diz, portanto, que os jogadores deixaram muito claro em campo a intenção que eles têm. E não só para esse jogo. Como que eu posso interpretar, e aí você me ajuda se você tiver uma outra interpretação, de uma maneira diferente daqui, é uma admissão do Rubem Amorim de que muitos ali não acreditam mais nas ideias do treinador. Mais uma desconexão entre tantas da enorme lista do Manchester United no pós-Ferguson, né? Nesses 12 anos de desastres e de que a maior humilhação é sempre a próxima e de que nada é tão ruim que não possa piorar. Quando ele fala que os jogadores deixaram uma mensagem muito clara em campo, eu sinto um treinador entendendo que houve uma ruptura. É um contraste enorme. Tudo bem que, assim, é importante contextualizar que é uma entrevista de um treinador emotivo, de um treinador que ele realmente fala muito com o coração, ele é pouco estrategista em palavras, ele é muito fala o que vem na cabeça. Então talvez o Rubem Amorim tenha acordado nesta quinta-feira pensando um pouco diferente e que essas palavras tenham sido dentro de um contexto de alguém que está realmente à flor da pele ali. Mas ainda assim ele já esteve à flor da pele em situações igualmente ruins, ou não igualmente, mas próximas desse nível de desespero. E as aspas não foram tão fortes assim. Porque antes eram fortes no sentido de isso aqui está muito ruim, é a pior temporada da história do Manchester United, como ele disse na temporada passada. Porém, vamos melhorar. O que ele diz aqui é que, e eu vou seguir nas aspas para dar esse contexto maior, é que houve uma ruptura. É assim que eu interpreto, tá? E foi assim que terminaram David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Rangnick, Solskjaer e Ten Hag. E qual é o passo seguinte dessa mensagem clara? Abre aspas. Estou chocado. Já fizemos várias mudanças. Estou há meses falando sobre o ambiente e hoje precisávamos entrar em campo com orgulho. Se isso não acontece, dá para sentir que algo precisa mudar. E nós não vamos mudar 22 jogadores outra vez. Fecha aspas. Se algo precisa mudar e não são os jogadores, é o quê?
Pode ser que seja postura, pode ser que seja comunicação, mas aqui me parece muito um desabafo de um treinador em fim de linha, em não conseguir entender o que é que está mudando. E aí eu já vou entrar nos pormenores, mas eu quero fechar as aspas para dar, esse aqui é o último trecho que eu separei, para dar o quadro completo e depois entrar nos pormenores da minha análise. Abre aspas, não é sobre o sistema tático. Jogamos bem contra o Arsenal com esse sistema, chegamos à final da Europa League com esse sistema em meio a uma temporada desastrosa. O sistema não é importante. Podemos jogar com 3, 4 ou 5 defensores, não importa. O que importa é agir de maneira diferente e esse é o trabalho do treinador. E você pode ver que nada mudou. Mais uma pancada nessa relação. Se o trabalho do treinador é fazer com que algo diferente aconteça e nada mudou, isso dialoga com não vamos mudar 22 jogadores e algo precisa mudar, que dialoga com a mensagem foi deixada em campo muito clara pelos jogadores. Tudo isso aqui pinta para mim um quadro de fim de linha. Pode não se concretizar, pode ser que ele tenha acordado de maneira diferente, pode ser que nos próximos dias o grupo dê uma resposta diferente, mas esse aqui é um momento de quase ruptura. O United tem mais um jogo, que é contra o Burnley, uma vitória que deveria ser obrigatória, e vai para a data FIFA. O que vai acontecer nessa data FIFA, eu não sei. E teremos entrevista coletiva do Rubem Amorim nesta sexta-feira. Eu vou tentar estar lá presente. Acho difícil conseguir fazer pergunta, porque o Manchester United é um clube realmente pouco acessível, mas vou tentar fazer meu trabalho lá. Cara, o sistema tático é um problema sim. Vamos lá. Eu, evidentemente, sei muito menos de tática do que o Rubem Amorim e possivelmente de muitos de vocês. Mas quando você vê as partidas que o Manchester United jogou sob o comando do Rubem Amorim, no olhômetro, no teste de você assistir a partida e sentir e ter sensações, são muito poucas que passam boas sensações. Contra o Arsenal, é verdade, foi uma partida ok. Jogou melhor do que o Arsenal, inclusive. Mas como que você joga o que jogou contra o Fulham, tirando os 20 minutos iniciais que foram bons, e depois foi muito ruim, e faz isso contra o time da 4ª divisão, bicho? E aí você olha para o todo, não é só agora. Eu não vejo esse time melhorando a adaptação a esse novo sistema tático que é realmente uma exceção. São poucos os treinadores no futebol atual, ou nos últimos 5 anos, que conseguiram implementar o 3-4-3 ou 3-4-2-1 de maneira realmente muito eficiente. E aí a gente pensa imediatamente, eu penso pelo menos, no Inzaghi e na Inter de Milão. 2 finais de Champions, títulos no futebol italiano, e era realmente um time horrível de se jogar contra. Fez jogo duro com todos os adversários que enfrentou da Premier League, os adversários da elite. Tá? Manchester City, Arsenal. É um time que o Inzaghi fez nessa geração que acabou morrendo com a goleada para o PSG, mas que conseguiu criar um 3-4-2-1, um 3-4-3 muito bem, muito eficiente a nível continental, né? O Sporting do Rubem Amorim foi excepcional dentro do futebol português e conseguiu alguns recados interessantes na Liga dos Campeões contra o próprio Manchester City do Guardiola. Mas quando você traz isso para esse elenco do Manchester United, no nível de exigência da Premier League, para mim, eu acho que já dá para quase a gente dizer que deu errado. Por mais que ainda seja começo de temporada, eu não estou olhando só o começo da temporada. Em 34 jogos do Manchester United sob o comando do Amorim dentro de competições inglesas, são 8 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, cara. Um aproveitamento de 23,5%. Tem o dobro de derrotas do que vitórias e não chegou a 2 dígitos de vitórias em quase 40 jogos. Não está dando certo. A grande diferença da temporada passada para essa é o enorme êxodo de jogadores, principalmente na porta de saída e que nem saíram ainda, né? Estão no purgatório. Eu estou falando de Garnacho, Sancho, Højlund, Antony,
Malásia. São jogadores que foram descartados pelo Amorim e chegaram os 3 atacantes e mais o Diego León, lateral esquerdo paraguaio. Eu entendo, chamam aqui na Inglaterra é parte desse grupo que está isolado de Bomb Squad, né, que é o grupo dos bad boys. Basicamente seria isso, tá? Mas quando você vê o que aconteceu contra o Grimsby, como assim? Que mensagem é essa deixada clara? Então, os caras que ele quis manter não querem? Não entenderam? Eu acho que realmente há algo aí de desencaixe. A ideia do Ruben Amorim, tática, ela não deu certo no Manchester United e por conta dela, não somente, mas talvez principalmente, olhando para o campo e bola, todo o resto vai ruindo. Porque no fim das contas, a gente tem jogadores jogando fora de posição. No fim das contas, a gente vê o Manchester United jogando contra o time de 4ª divisão, ainda com 3 defensores, com Maguire e De Ligt entrando mais na área adversária do que o próprio Bruno Fernandes, com Mason Mount entrando na ala esquerda. Não é justificativa para esse jogo, tá? Esse jogo, o Manchester United, com um elenco no valor de 400 milhões de libras, contra um time da 4ª divisão com um valor de mercado de menos de 1% do Manchester United, que é um valor de 3 milhões, que é o valor do elenco do Grimsby, do time titular, contra o time titular do Manchester United, você tem a obrigação de passar, independentemente do esquema tático. Então, assim, essa derrota em si, ela não está principalmente no sistema tático, porém também está. Porque você viu os problemas em outros jogos, também nesse jogo, né? O Bruno Fernandes muito longe da área, tendo que buscar a bola com o Onaná, desespero de balão para a área para ver se o Maguire consegue fazer um gol como fez o segundo, De Ligt, a bola mal chegando no novo centroavante, a primeira titularidade do Šeško. O 3-4-3, o 3-4-2-1, ele precisa fundamentalmente de alas excepcionais para esse sistema. A Inter de Milão funcionou muito porque também o Inzaghi tinha de um lado o Di Marco e de outro o Dumfries, e são assim torpedos, cara. A quantidade de jogadas lindas coletivas da Inter de Milão que terminaram em gol ou não, que passam nos pés desses 2 pontas, o United não tem isso. Até porque é difícil achar no mercado. Porque poucos times jogam assim, portanto poucos jogadores são formados dentro desse sistema para atender a demanda do mercado, né? Oferta e demanda, uma lei básica aí. Então não é tão simples você jogar dessa maneira. Ainda mais na exigência da Premier League, ainda mais com a exigência da lupa microscópica a cada momento do Manchester United. É muito complicado. O nível de confiança desse grupo volta a uma estaca muito inferior ao que parecia nesse comecinho de temporada. Eu entrevistei o Ruben Amorim tem 2 semanas, ele estava todo otimista, sentindo a energia do time, a intensidade e tal, e esse é um tipo de resultado e essas falas dele também colaboram para a sensação de que voltamos à estaca zero mais uma vez, fizemos o círculo completo e chegamos a mais uma iminência de demissão de treinador com novos jogadores e etc e tal. É realmente cansativo, bicho. O que está acontecendo com o Manchester United? Treinadores mudaram, jogadores mudaram. Da era Mourinho só sobraram Dalot e Shaw. Da era Solskjaer, junto a esses 2 ao Bruno Fernandes. É pouca gente. Trocou a direção de futebol e continua essa aura de desconexões de um clube com uma energia pesada. É impressionante, mas eu acho que nesse momento, apesar de cair um pouco no senso comum e na repetição de que vamos trocar o treinador mais uma vez, e aí, o que vai acontecer? Vamos voltar a cometer os erros que a gente cometeu? Quem vai ser o próximo David Moyes? Quem vai ser o próximo Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Amorim, Ten Hag? Quem é que vai ser o próximo dessa lista? Ainda assim, eu entendo que nesse momento o problema realmente está com o Amorim também. A inflexibilidade tática dele é um problema. Por exemplo, olha como é que ele está jogando. Eu coloco na tela
o sistema tático desse Manchester United, uma formação mais ou menos ideal, vai, o Onaná no gol ou qualquer um nesse momento, essa trinca na zaga com o Luke Shaw pela esquerda, Casemiro, Bruno Fernandes de volante, o Diallo de ala com o Dorgu de um lado e aí o trio ofensivo recém-contratado mais de 200 milhões. Você tem 2 jogadores pelo menos fora de posição, 3 se você forçar com o Shaw. Eu estou falando do Bruno Fernandes e do Diallo. Você tem uma necessidade de construção de jogo com poucos jogadores que têm uma habilidade com a bola nos pés para sair jogando, né? Se você trocar para o sistema mais usual hoje, que é o 4-2-3-1 ou 4-3-2-1, como nessa imagem, eu troco e coloco o Mazraoui, e aí no fim das contas o que acontece é você tira um zagueiro ou um defensor para colocar um meio-campista que tem um trato melhor com a bola e eu coloco o Mainoo. E eu adianto o Bruno Fernandes, que fica protegido por 2 volantes com a bola no pé. O que acontece é que a gente vai ter uma construção ainda com 3 jogadores, muito provavelmente. E aí eu imagino que seja De Ligt, Yoro e Casemiro. E aí você ainda vai precisar de muito apoio desses laterais, subindo o Mazraoui e o Dorgu. E você tendo o Bruno Fernandes mais junto ali do Cunha e do Mbeumo para tentar achar o Sesco dentro da área. E o Mainoo tentando fazer essa proteção e essa transição da saída de jogo. Ele também chega bem à frente. Me parece que, por que não testar isso? Não sei se ele testou em treinamentos, mas por que não testar isso? Por que não permitir a percepção pública de que isso pode ser um caminho? E se isso não der certo, pelo menos ele tentou outro caminho. O que está acontecendo nesse momento é que me parece que o Amorim, em algum grau, ele está muito convicto das próprias ideias e está querendo morrer com elas abraçado. E uma reportagem do The Athletic, na época em que o Arne Slot foi contratado por Liverpool, disse que a diretoria do Liverpool olhou para o Amorim e a inflexibilidade tática dele foi um dos problemas que fizeram com que o Liverpool não fosse atrás dele de fato. Faz todo sentido. Olha o que o Slot faz com o Liverpool. Olha o que o Thomas Frank está fazendo com o Tottenham. Olha a diferença que um treinador flexível pode fazer. Então, infelizmente, eu acho que o Manchester United pegou o treinador errado na hora errada e me parece que agora é dar murro em ponta de faca, infelizmente. Infelizmente. Eu posso estar absolutamente errado, pode ser que depois da data FIFA o Manchester United volte melhor, mas é improvável. A questão é, você não precisa só demitir ou tirar o treinador, tem que chegar um novo, né? E as opções no mercado são muito, muito insuficientes. Você vai trazer quem? O Xavi? O Sérgio Conceição, o Spalletti, trazer o Van Nistelrooy de volta, dar uma oportunidade para o Michael Carrick. Tudo é aposta. Ou na juventude, ou numa experiência inexperiente na Premier League, como o Sérgio Conceição. Tite. É difícil, cara. Antes que falem Zidane, nenhuma chance. Southgate. Realmente? Será mesmo? Aqui na Inglaterra acham que seria uma boa. Eu acho que não seria. Então, bicho, realmente a situação do Manchester United, mais uma vez, dá sensações de uma rua sem saída, frequentemente parte da rota. Né? Dando círculos e terminando na rua sem saída. Aí tenta sair dela, volta e morre nela de novo. Chegamos a um estágio parecido com que o clube chegou com todos esses treinadores na era pós-Ferguson. Nessa temporada o Manchester United terá somente a Premier League e a FA Cup pela frente. Um máximo de 45 jogos. A segunda menor quantidade de jogos do Manchester United desde a década de 50. As duas no pós-Ferguson. A primeira na temporada 14-15 e agora 25-26. Impressionante. Quero te ouvir. Tô viajando, não tô? Você ainda acha que o sistema da Amorim pode dar certo? Como que você mudaria? Se você concorda que é melhor trocar o treinador, quem trazer? Qual é a solução? Porque realmente tá complicado. Ainda precisa de reforços, inclusive.
Por mais que mantenha ou troque o treinador, o United precisaria, como sempre achei aqui e muita gente também, não é só o ataque. Eu perguntei para Amorim, por que só reforçou o ataque? Porque precisávamos de gols. Foi isso que a gente detectou. E o meio-campo? E as alas? Até o próximo vídeo.